Irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, conforme prometido em outros vídeos, tá? Esse vídeo aqui, ele é o primeiro de 6 que eu pretendo fazer, explicando as 10 pragas do Egito para os dias de hoje. Irmãos, esses vídeos que eu faço aqui é um entendimento técnico e prático da Bíblia. Eu sempre quis ser prático, tá entendendo? Inclusive num vídeo que eu fiz anterior, negócio da sabedoria que eu estava falando, eu esqueci de falar a segunda parte em oração que eu peço, porque uma é sabedoria. A segunda parte, irmão, que eu esqueci de falar, porque o Ardor vai falando, tu esquece mesmo, é que eu peço a Deus para não ser crente. Que isso, Ricardo? Eu quero ser um servo, porque por crentes que eu conheço, para ser daquele jeito, querido, igual certos tipos de crente, eu prefiro não ser. Tu tá me entendendo, irmão? Então, a partir do momento que eu pedi isso e comecei a praticar isso, foi que o Senhor tem aumentado as bênçãos na minha vida, sobrenaturais diários, entendeu? Financeiros, de saúde e tudo. Tu sabe por quê, meu irmão? Por isso que o Ardor ele fala assim, então aproveita e prega contra a religiosidade. A religiosidade é esse conjunto de coisas, é esse automático, irmão. Tu tá me entendendo? É a hipocrisia também, você ser uma coisa lá dentro e lá fora ser outra. Irmão, aí as pessoas ficam ali dentro disputando o microfone e ficam desfilando sabedoria para crente, para outros crentes. Irmão, a obra de Deus está aqui fora, irmão. É aqui fora que o mundo está perdido. Tu tá me entendendo? Barqueiro do Titanic. Coloca no bote da salvação. O Titanic está afundando. Então, esses, assim, muita gente chama de estudo, eu não chamo, né? É só uma nuance técnico de como eu entendo a Bíblia, tá? De como a Bíblia prevê o futuro, prevê o dia de amanhã, previu o que a gente está vivendo, tá? Para vocês colocarem em prática e serem abençoados e comer o bem dessa terra, entendeu? Ser abençoado ainda nessa terra. Esse é o objetivo do vídeo. Então eu preciso fazer essa introdução, porque os primeiros capítulos de Êxodo, irmão, todo o livro de Êxodo, eu me arrepio todo quando eu li esse livro. Esse é um dos melhores da Bíblia, porque ele mostra, irmão, o que Deus fez, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Por isso que eu falo que dá para você prever o futuro pela Bíblia. Se você usar as interpretações corretas e você tiver fé. Tu tá me entendendo, irmão? Porque olha só, irmão, no livro de Gênesis, a Bíblia já começa com uma profecia, né? Ele diz assim, a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Eu já expliquei no outro vídeo, Deus não ia fazer nada sem forma e vazia. É porque a terra, nesse contexto, é a sua vida. E ela está sem forma e vazia porque Satanás, quando bate na sua vida, ele deixa uma bagunça, irmão, sem forma e vazia. Tu tá me entendendo? A substituição espiritual. Aí a primeira coisa que diz, haja luz. Quem é a luz do mundo, segundo o Evangelho de João? Jesus. Então você... a sua vida está sem forma e vazia porque Satanás bateu. Porque lembre-se que Satanás, ele veio, teve evangélico, evangelho de 20 anos de igreja que falou que a história de Satanás está em Gênesis. Não está em Gênesis, irmão. Não está em Gênesis, está em Ezequiel e está em Jó. Porque ele era Lúcifer, era um querubim, então ele se rebelou, não é isso? Ele quis ser igual a Deus. Ele fez uma fofoca lá entre os anjos lá, e a cada 10 anjos que ele conversou, né, que ele espalhou a fofoca, a cada 10 anjos, 3 foram na conversa dele. Então caiu ele e cada um desses 3, de 10, entendeu? Então ele bateu na terra, porque é ele que se apresenta como a serpente para Eva. Ou seja, ele não tem jeito. Então o que acontece, irmão? Aí ele deixa sem forma vazia. Aí Deus, ele poderia fazer tudo no estalar de dedo, inclusive a terra com a bela forma. Mas por que ele fez em dias?
Irmão, isso é profundo demais. Isso é muito profundo, irmão. Ele fez em dias para aproveitar e mostrar para a gente os parâmetros da criação. Quando ele fala assim, então, haja, depois de Jesus, né? Haja separação entre terra seca e molhada, ele está criando os continentes, irmão. A cidade, o bairro, a rua que você mora. A vida em sociedade. Depois ele cria as plantas, cria os animais. Aí depois ele cria os dois luzeiros, que acaba com essa tese do feiticeiro do sistema aí chamado Nicolau Copérnico. No quarto dia, primeiro, para tempos e estações, principalmente a Lua. Por isso que você vê superlua. Toda vez que você vê uma superlua ou uma eclipse, pode esperar que um ano depois vai acontecer alguma coisa que vai mudar a estrutura do mundo, seja uma tragédia, seja uma guerra. Vocês podem perceber isso, irmão. Então ele dá para sinais primeiro, é a função primária. Sinais. Tu tá me entendendo? Função secundária. Sol, né? O luzeiro maior para governar o dia e o luzeiro menor, que é a lua, para governar a noite. Então ele está dando a história como se dá. Tu tá me entendendo? Aí ele cria o homem no sexto dia, aí no sétimo ele descansou. Mas Deus é um espírito. E a palavra de Deus também diz no Novo Testamento que quando Jesus é interpelado pelos escribas e fariseus, porque os discípulos dele estavam debulhando espiga no sábado, Jesus ele fala assim para eles: o meu pai trabalha até hoje e eu também. Então um espírito ainda mais poderoso de Deus, ele não se cansa. Quando ele fala que Deus descansou, é que é o seguinte: ele só vai descansar quando esse maldito de Satanás ou estiver preso ou ser jogado definitivamente do lago do fogo e enxofre. Então o descanso, esse que é o descanso Shabá, é o sétimo dia. Não está me entendendo? Que Satanás vai sair fora do cenário e aqueles que creram em Deus vão descansar com ele, que a gente chama de milênio. Tu tá me entendendo? E o livro de Êxodo, irmão, ele segue o mesmo parâmetro, só que com muito mais detalhes. Mas se você ler isso aqui como livro de história, é uma história muito boa. Foi feito livro, foi feito novela, foi feito filme em cima disso aqui. Mas isso aqui é a história da vida do mundo. Então eu vou ler aqui. Isso é uma introdução, tá, irmão? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Os próximos, eu vou fazer as duas primeiras pragas. Vocês vão ver que tem um parâmetro nessa praga, além do significado, tá? Então, olha só. O livro de Êxodo, ele começa 200 anos depois daquele episódio de José, de que Jacó, que teve o nome mudado para Israel, ele troca a mão, né? E abençoa o Mar Novo, ou seja, mostrando que Deus, desde o início, porque o livro antes de Êxodo é o Gênesis, desde o início, ele já estava arquitetando o plano para salvar os gentios, entendeu? Ah, Ricardo, então é o gentio, não é o judeu, não. Mas ele fala: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Não tá me entendendo? Então, a vontade de Deus, a vontade dele é salvar todo mundo. Só que ele não pode se meter na vontade das pessoas, entendeu? Ele deixa a porta aberta, mas não empurra. Então, foi 200 anos depois de José, que era um político, que teve o sonho de guardar alimento, né? Que teve lá 7 dias de fome, 7 dias de prosperidade por causa da estratégia de José. Não tá me entendendo? Então, aquele José, ele tinha o faraó acima dele, que era um faraó que respeitava ele. Como passou 200 anos e a história continuou, aqui entrou um outro rei, entendeu? Ó, eu vou ler do 8 até o 11 e depois eu vou te falar um detalhe que está só no capítulo 2, 2 versículos só, olha só, para o vídeo não ficar muito longo, porque eu aconselho a vocês orarem antes de ler o livro de Êxodo, que é uma maravilha esse livro. Então vamos lá, ó. Êxodo, capítulo 1, no versículo 8, diz assim a palavra de Deus: levantou-se sobre o Egito um novo rei que não conhecia nada sobre a vida de José. Ou seja, até a história de José foi apagada. Você está me entendendo? A ingratidão, aquilo que José fez, que salvou o próprio Egito e a família dele, o povo dele, o mundo, né? Estocando alimento, ele foi esquecido.
Então proclamou ele a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais. Pois, do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar o nosso país assolado. Conjectura mentirosa e maldosa, tá bom? Os hebreus eram pacíficos. Eles só queriam trabalhar, entendeu? E se multiplicar, viver a vida, vamos dizer assim. Eles não se metiam em negócio de guerra, não. Tanto que eles moravam numa cidade chamada Gozen, que eu vou falar durante esses vídeos, que é uma revelação muito interessante, que era tipo uma cidade dormitório, porque os egípcios odiavam os hebreus, igual hoje. O mundo odeia crente. Mas a gente vive em Gozen, que fica dentro do Egito, ou seja, o Egito é o mundo. E Faraó, esse Faraó aqui é Satanás, entendeu? O Faraó de José, ele era o Deus, entendeu? Na substituição espiritual. Que ele deu autoridade para José, que era o segundo na linha de comando, para administrar aquilo ali. Para poder o mundo continuar, né? Vamos dizer assim. Versículo 11. Sendo assim, puseram Israel os inspetores de obra para tornar dura a vida com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para o faraó as cidades armazém de Pitom e Ramessés. Olha só, irmãos. Esse negócio aqui, em outras versões, está assim, aumentaram a palha dos tijolos, né, essas coisas assim, aumentaram a carga. Por quê? Porque esse povo, ele estava clamando. Esse faraó esqueceu do povo de Deus. Mas o povo de Deus, ele tinha aquela coisa, entendeu, irmão? Dentro dele, que já nasce com a gente. Que foi Deus que criou a gente. Esse buraco que muita gente sente é o Jesus, mas elas ficam resistindo. Então o que o faraó faz, o que o Satanás faz? Ele aumenta a carga. Aqui é trabalho. Tem gente que é workaholic, né? Trabalha para ganhar, acaba não vivendo a vida. Daqui a pouco morre de uma hora para outra aí, deixa tudo aí, acabou, não viveu. E também isso aqui é entretenimento, mete filme, mete música, mete show. Para esse povo não clamar a Deus. Por quê? Qual o medo de Satanás? O primeiro, se clamar a Deus e Deus entrar na causa, como entrou aqui, ele está lascado, vamos dizer assim, né? E a outra medida dele, no literal, foi o que o Bigodinho lá em 1940, nos anos 40, lá durante a Segunda Guerra, quis fazer. Extermínio em massa, literal. Hoje, Satanás, irmão, bota uma coisa na cabeça de vocês, Satanás não vai usar a mesma estratégia do Bigode. Ele vai usar outros braços. E isso inclui picadinhas, isso inclui homossexualismo que não se reproduz, doenças que deixam estéril, que mexe com o teu RNA, você já sabe de que eu estou falando. Você está me entendendo? O problema é que o povo não pesquisa. E isso divulgado pelo principal braço dele. Qual é? A televisão que todo mundo tem em casa. E que o negócio não é você ter TV em casa, irmão. Não é você deixar de ver um bom filme, né, de ler um bom livro. O negócio é você acreditar nas mentiras que eles impõem através dessa tela. Você tá me entendendo? Tem filmes que eu vejo que eu fico rindo. Mesmo sendo de terror, sei lá, de ficção científica, eu fico rindo. Eu vejo uma loucura. Que é tipo assim, eles fazem umas teses lá, nos mestrados dele, na faculdade dele. Ele fala assim, pô, vamos botar essa tese aqui. Tem um filme chamado Interestelar que diz isso também. Vou botar essa tese aqui como se fosse verdade num filme. Tu vê que fica uma coisa completamente paradoxal, uma coisa ficção mesmo, o nome já diz, ficção científica. Então, eles colocam essas coisas, ele tem vários braços, entendeu? Ele não vai fazer igual Hitler fez, querido. Ele já está fazendo há muito tempo, te pegando na surdina, entendeu? Então, olha só, eu vou ler aqui, para terminar a leitura, né, base, o capítulo 2, no versículo 1, diz assim, ó, certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que ele era bonito e saudável, o escondeu por 3 meses. Quem é esse menino?
Moisés. Mas por que que eu li isso? Minha vontade é ler esse livro todo, mas só que o vídeo vai ficar muito grande. Porque se eu ler isso aqui e explicar ponto a ponto, vocês vão ficar surpreendidos. Mas eu vou dar os nuances principais, tá? Então o que que aconteceu? Por que que eu li isso? Certo homem da tribo de Levi. Irmãos, na literatura, tá, mundial, quando não se tem nome, aqui não está dizendo que é o nome do pai de Moisés. Interessante isso, né? Você vê pai, você vê quem é o pai de Davi, Salomão, quem é o pai de Jesus, José, mas Moisés não tem. Por quê? Na literatura, quando não se tem nome numa história, isso quer dizer que pode acontecer com qualquer um. Isso é o primeiro sinal de que esse livro de Êxodo pode ser usado perfeitamente por dias de hoje. Entendeu? Porque não interessa quem gerou, mas olha só, ele veio da tribo de Levi. Das 12 tribos de Israel, né? Azé, Manassés, de todas essas tribos, Judá, tem a tribo de Levi. Quem eram os levitas, irmão? Os levitas eram responsáveis pelo tabernáculo, tá? Para cuidar das coisas, dos utensílios do templo, para imolar os sacrifícios, entendeu? Era eles que eram sacerdotes autorizados por Deus, inclusive para entrar no Santo dos Santos, para fazer a expiação e as festas. Quando você entende as festas, você entende... se você é a pessoa que é entendida em festa, você praticamente é um vidente pela Bíblia. Porque tudo segue as festas, tá? É um estudo muito profundo das festas. É assunto para meio metro, como se diz lá em Minas. Mas eu quero dizer o seguinte, que Moisés, ele é uma pré-figuração de Jesus Cristo. E ele veio da tribo de Levi, ou seja, aquele que era responsável pelo sacerdócio. Lá na frente, nesse livro, quando Moisés desce e vê o povo em idolatria, a terra engole, mata não sei quantas mil pessoas lá, mas quem é que não estava na idolatria? A tribo de Levi. Porque é justamente aquelas pessoas que ministram no templo, entendeu? Ou seja, os servos do Senhor, irmão, não vão para o mundo. Porque terra, quando a terra engoliu, a terra é o mundo, entendeu? Então, mas só que Jesus é uma coisa interessante, que é um assunto profundo, que nos próximos vídeos eu vou falar. Jesus, segundo Hebreus, ele não veio da ordem de Levi, entendeu? Porque daqui que veio Arão, entendeu? Que gerou Hófni, Finéias, né? Ele veio da linhagem de Melquisedeque. Isso é muito interessante, irmão. É mais uma prova que Deus, ele estava querendo salvar os gentios, ó, desde o princípio. Por isso que ele fala assim, ó, eu anuncio o fim desde o princípio. Então, o que que aconteceu? Aí você vê aqui que Moisés, irmão, as pessoas falam assim, não, Moisés, ele foi uma pré-figuração de Jesus Cristo. Mas a Bíblia faz questão de mostrar as características desse homem. Ele era um homem, inclusive, assassino. Que isso, Ricardo? Tá aqui, ó. Capítulo 2, versículo 11. Moisés já era adulto. Um dia saiu para visitar o lugar que se encontrava os seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que era obrigado a fazer. Observou um egípcio que espancava um hebreu indefeso. E como se olhasse para uma ou outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. O parâmetro de perfeição que você busca, irmão, ele está em Cristo, tá? Mas tem muita gente que desiste, ó, tem muito conselho travestido de Deus, tipo assim, poxa, você errou, não sei o quê, eu não estou estimulando. Por isso que Paulo, irmão, nas cartas dele, ele criava um diálogo, ele era muito inteligente, ele criava um diálogo com ele mesmo para te ensinar. Ele falava um paradoxo e depois ele falava com a pergunta, você pode ver isso, está muito lá em Coríntios, o Romano está assim, ó. Mas eu estaria pregando a favor do pecado? De jeito nenhum. Então ele está criando um diálogo com ele mesmo. Então, às vezes as pessoas pensam que eu estou pregando uma coisa diferente do que a Bíblia prega e que se prega na igreja. Mas o que eu quero falar, porque para você alcançar a praticidade das bênçãos, você tem que se desprender um pouco desse parâmetro da perfeição. Porque você vai ver aqui o nome Jacó, que deu origem, né, a Israel, as duas tribos de Israel. O próprio nome dele é trapaceiro.
Ele trapaceou o irmão deles, Esaú. Tá escrito. Tu tá me entendendo? Tu vê Davi fazendo coisas, mandando matar o amigo para ficar com a mulher dele, que você não teria coragem de fazer. Então vocês têm que parar de ver por esse aspecto, querido. Tá entendendo? De parar para ver por esse aspecto. Porque a Bíblia, ela faz questão de mostrar que são seres humanos falhos, que com a busca correta, eles conseguem não só arrancar as bênçãos de Deus, mas como influenciar gerações. Tu tá me entendendo? Porque uma vez me deram um conselho assim, você tá falando para orar, um vídeo antigo que eu fiz sobre a oração, porque eu falei assim, não tem coisa mais prática que uma oração, mas tem muita gente que não sabe orar. Aliás, irmãos, tem muita gente que não sabe de nada, eu fiquei espantado. A televisão emborrece. As pessoas não têm noção. Eu falo coisas para pessoas clientes meus, de outro espectro político, e falam assim, é mesmo, é? Eu falei assim, como assim é mesmo? Tá debochando de mim? Eu falei, não, eu não sabia disso mesmo, não. Mas é uma coisa básica. Entendeu? Aí que a pessoa, não, realmente é isso. Gente, eles não sabiam disso. Teve uma drag queen rapidinho aqui, irmão. Eu fiquei impressionado, uma drag king, né? Aquele homem que se veste de mulher. Ele foi num protesto que os estudantes americanos estavam fazendo, e eles estavam cantando aquela música lá, a favor do Hamas, contra Israel. Do rio até o mar, a Palestina será livre. Irmãos, aquela música, aquele cântico, ele está dizendo no cântico claramente que Israel tem que ser varrido do mapa, exterminado, tanto o território como os seus habitantes. Aí a drag king chegou e falou assim, poxa, você é a favor ou contra a homofobia? Aí o cheira a boca, né? Nós somos contra, né? Nós somos a favor da homossexualidade, não sei o quê. Aí ele, poxa, então vocês apoiam Israel ou vocês apoiam a Palestina? Encheram a boca para falar. E eu tô falando de estudantes, irmão, não tô falando de estudante primário não, tá, querido? Tô falando de estudante de faculdade, já é velha já velho e velha, entendeu? Que se dizem inteligentes. Aí falou, não, Israel é terrorista, eu sou contra a Palestina. Aí a drag king falou assim, você sabia que se eu morasse na Palestina, eu não teria o direito de existir? Que na religião dele, eu tenho que ser morto, jogado de um prédio? Aí, pim, não sabia disso não. Aí você sabia que em Israel tem parada gay autorizada pelo governo, quem quiser ir vai? Não sabia disso não. Mas na Palestina, se você fizer, você morre, todo mundo que participa morre? Não sabia disso não. Vocês sabiam que Israel, 10% da população de Israel são de palestinos estabilizados, que estudam e trabalham lá com seus filhos no conforto, porque Israel é um país majoritariamente classe média alta, entendeu? Com direito a voto, vocês sabiam disso? Não sabia disso não. Eles não sabem de nada e ficam falando besteira, igual muita gente aqui, que vem até no meu canal aqui, querido. Tu tá me entendendo? Então esses vídeos é para abrir a mente, porque o nível, eu pensava que o nível estava um pouco baixo, mas ele tá alto, irmão, as pessoas não sabem de nada. Não estão sabendo de nada. Então, querido, olha só, o Moisés, ele é uma pessoa, ele me mostra um padrão, vou encerrar o vídeo já. Ele me mostra um padrão, ele matou a pessoa, os irmãos veio, aí a partir dali, que ele foi para Midian, foi por quê? Porque quando ele voltou no outro dia, ele viu 2 irmãos brigando, 2 hebreus brigando. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, primeiro que é o seguinte, ele não sabia, mas Deus estava vendo. Mas tinha outra pessoa que viu também, um desses hebreus estava brigando. Por isso que ele fala assim, ó, quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres me matar-me como mataste ontem o egípcio? Moisés teve medo e deduziu, com certeza, o fato já de conhecimento público. E era, porque o assassinato que Moisés cometeu chegou no ouvido de Faraó e Faraó procurou matar ele, está escrito. Aí ele fugiu para Midian. Lá ele conheceu Jetro, que é o sogro dele, né? E Zípora, que foi a esposa dele. Então Moisés, ele antes do encontro com Deus, ele é uma pessoa estabilizada. Ele tinha, o meu pastor Alves, ele faz uma brincadeira, ele fala que Moisés tinha camelo com ar-condicionado, né, com roda de magnésio, como é que é, o MP3. Então Moisés, ele tinha uma vida confortável. Então a história de Moisés poderia parar aqui. E o livro de Êxodo,
Os irmãos podem ter percebido um corte aí, mas o celular parou de gravar de repente, irmão. Isso aí, se for espiritual, não adianta que eu sou teimoso, tá? Eu vou completar aqui pelo menos os 6, 7 minutos, porque também já está acabando essa primeira parte da introdução. Eu estava falando que Moisés, ele era uma pessoa estabilizada, casado com Zípora, com bens, então ele poderia parar por aqui. O livro de Êxodo só teria 3 capítulos, seria uma passagem. Só que ele, irmãos, ele viu uma sarça, né? Tipo uma sarça de um fogo que não atingia a sarça. Aquilo que os hebreus estavam sentindo e clamando, que já estavam orando, tipo assim, poxa, o faraó aumentou a carga, aumentou os serviços, né? O que aconteceu, irmãos? O que acontece? Deus já estava preparando Moisés lá de trás, entendeu? Então Moisés, ele não ficou só no conforto do lar dele. Ele queria mais, ele queria saber de Deus. Isso é um grande ensinamento para mim e para você. Então ele foi, tá? E ele sobe o monte. A palavra de Deus diz que quando ele sobe o monte, ele encara escorpiões, né? Vários dias, várias noites, escorpiões, cobra, ou seja, são hierarquias de demônio, mostrando que quando você vai ter um encontro com Deus, aparecem esses demônios no seu caminho, entendeu? Mas Moisés foi resiliente, ele não desistiu da caminhada, movido não só pela curiosidade, mas pelo desejo de encontrar com Deus. Aquela vida de Moisés, aparentemente confortável, tá? Que ele era um homem de posses, não completou ele, irmão, isso que eu estou falando. Essa tristeza que muita gente que tem dinheiro sente aí é Deus, é Jesus. Então vocês têm que ter o encontro com Deus. Mas quando você vai ao encontro dele, entendeu? Você vai aos trancos e barrancos e aparece esse capeta para te atrapalhar. Mas você tem que seguir em frente, entendeu? E mesmo assim, quando ele conseguiu chegar lá, ainda faltava uma coisa, o chinelo, né? Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. Ou seja, às vezes você vai com Deus, mas você quer ter um encontro face a face com Deus, mas a gente está tão impregnado com esse mundo, com a tecnologia, que tem coisas que a gente tem que acha que não tem nada a ver, mas para Deus tem, porque Deus, ele fala em Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo, entendeu? E o chinelo também, a sandália, era egípcia. E tem uma coisa interessante, porque o chinelo, irmão, o que a sandália faz? Que é o calçado, né? O sapato, né? Ele que faz a separação do teu corpo com a terra, com o mundo. Tu tá me entendendo? É ele que te separa do mundo. Então, para você ter um encontro com Deus, você tem que se despojar. Não só de coisas materiais que desagradam a Deus, mas como pensamentos que o sistema te impõe, que eles impõem como verdade e você acaba acreditando. Que nada mais nada menos é criado pelos feiticeiros do sistema. Então acontece aquele diálogo com Deus, né? E Moisés começa a inventar desculpas, irmão. E aqui está mostrando nesse livro de Êxodo que Deus, ele se ira. Por que ele se ira? Porque o Moisés, ele começa a falar, não, senhor, eu sou gago, e não sei o que, tipo assim. Irmão, Deus não gosta de falsa modéstia, não. Se ele te chamar para uma missão, vai. Tu sabe por quê, irmão? Porque você não é nada, nem eu. Mas ele te capacita. Quando Moisés falou para ele assim, Senhor, chama outro porque eu sou gago, sabe o que ele estava falando para Deus? Sabe como Deus interpretou isso aí? Ele está falando, tu tá pensando que eu sou moleque? Tu tá pensando que eu não sabia disso? Tu tá pensando que eu errei, Moisés? Você está falando que eu errei, que eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu sei exatamente o que está fazendo. Aí Deus aproveitou isso e estabeleceu a igreja dele. Como, Ricardo? Arão. Porque quando Moisés sobe lá na frente, que ele desce com os 10 mandamentos, baseado no amor, ele deixa o povo hebreu nas mãos de quem? De Arão, que é o pastor. Jesus não morreu, não subiu? Ele não vai voltar? Então ele deixou a igreja dele nas mãos de alguém. Quem? Os pastores da igreja. Você está me entendendo? Para ensinar a palavra dele, até ele voltar.
Então é isso, irmão. A substituição espiritual faz você entender mais, entendeu? Então, aí tem aquele lance lá do livro de Êxodo que ele pede para pegar o cajado. Cajado, ele vai aparecer lá na frente na Arca da Aliança. Dentro, um dos itens da Arca da Aliança, que é outra revelação fantástica. Mas o vídeo já está chegando no final, eu vou deixar para outras partes. E só para falar que cajado na Bíblia é autoridade dada por Deus. Tá me entendendo? É por isso que lá na frente, quando ele abre o mar vermelho, Deus poderia falar assim, ó, manda todo mundo pegar um pedaço de galho aí e bater ao mesmo tempo que eu vou abrir o mar. Não, ele manda Moisés. A autoridade estava sobre Moisés. Entendeu? E Arão, é o cajado. É a autoridade. Entendeu? Pegou, aí joga o cajado no chão, se transformou numa cobra. Aí Moisés se espantou, deu um pulo. Ele falou assim, pega a cobra. E Moisés, ele pegou a cobra pelo rabo. Querido, quem é militar aí sabe que não se pega a cobra pelo rabo. Se pega pela cabeça, porque se tu pegar pelo rabo, ele vai. Quando Deus te dá autoridade, querido, ele fala, pega pelo rabo, querido. Que serpente ali é Satanás, você tem autoridade sobre Satanás. Aí depois ele manda botar a mão no peito. Quando tira, sai lepra. Lepra é pecado. Lepra na Bíblia é o pecado. Ele bota de novo. Ficou limpo. Autoridade de Deus tira o pecado. Tu tá me entendendo? Então é isso, irmão. Aí o próximo vídeo que eu vou fazer, não vou demorar para fazer esses vídeos, até porque ele vai ser uma continuação desse. Eu vou falar as duas primeiras pragas, vocês vão ver o padrão que Deus usou, o que ele significa nos dias de hoje, tá? E como fazer para vocês encaminhar a salvação de vocês, viver uma vida com Cristo abençoado nessa terra e ainda prever o futuro. Mas não é prever o futuro igual as mães de nada na vida, não. Mãe de nada na vida, não. Dá para você prever o que vai acontecer e as bênçãos que vai chegar a você se você continuar com a palavra de Deus. Até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos grandemente.